Se você tá ouvindo barulho de chuva, é porque eu moro em Belém, então chove todo dia. Então, às vezes, nosso compromisso combina com a chuva. Se você tiver ouvindo barulho de chuva, pega uma xícara de café, toma um café, assiste, enquanto assiste o vídeo. Beleza, tudo certo. Se você não estiver ouvindo barulho de chuva, melhor pra você, melhor pra mim também. Bom, com chuva ou não, eu sou a Luma Carneiro aqui do canal Nuvens do Café, que também tem uma página no Instagram chamada Nuvens do Café, e por lá eu posto todas as minhas leituras. Por aqui, apenas as que eu mais gostei, como vai ser o caso desse vídeo, né, das melhores leituras. Mas eu devo dizer que, em primeiro lugar, estou muito feliz de ter voltado a gravar. Acho que eu nunca falei porque exatamente eu voltei a gravar. Acho que eu passei mais de 5 anos sem gravar nada. Mas achei que nunca mais eu ia voltar a gravar. Mas sabe quando eu voltei? Quando eu decidi, que eu falei, cara, eu acho que tá na hora. De um ano pra cá, mais ou menos, eu comecei a ler mais livros de história. Eu lia muito esporadicamente livro de história. Mas de um ano não, acho que tem um pouquinho mais de um ano, eu passei a ler mais livros de história. E quando eu ia colocar lá no Instagram o resuminho do livro de história, gente, não dá pra falar nada. Quando eu mal tô começando a apresentar o livro, acabou. Limite de caracteres. Eu, caraca, meu. Eu senti a falta porque, como o limite é reduzido, então as minhas ideias ficam reduzidas. Elas não ficam tão ordenadinhas. Para gravar um vídeo, eu preciso ordenar minhas ideias. Senão, não vai ser um vídeo legal. Nem pra você, nem pra mim, quando eu for reassistir o meu próprio vídeo. Então, eu fiquei, cara, pro vídeo, se eu quiser falar uma hora, eu falo. Como eu falei em Perelandra. Se eu quiser falar só 5 minutinhos, eu também falo. Mas não há limites. Literalmente, não há limite. Então, eu consigo ordenar, consigo colocar os pontos chaves, fazer um resumo. Eu gosto muito de fazer resumo de livro, sabe? Resumo, se possível, de cabo a rabo. Então, isso é muito legal pra mim. Às vezes, quando eu quero revisitar algum livro que eu li, ou a narrativa especificamente, ou que me chamou atenção, eu só vejo um vídeo antigo meu, porque tá tudo lá bonitinho. Tem a parte do resumo, alguns vídeos eu fiz mais assim, né? A parte do resumo e a parte da análise. Outros foi mais só focado no resumo, principalmente lá no início do canal. Não vejam os primeiros vídeos, tá? São horrorosos, mas estão lá, porque vai que. Estou falando muito, eu enrolo muito, tá, gente? Mas vamos direto ao assunto. Eu vou falar então sobre as minhas melhores leituras. Eu separei 4 livros, porque eu poderia fazer 5 no mínimo, mas eu acho assim que esses 4 realmente se destacaram muito do resto. A mente da minha concepção. Então vamos lá. Mas eu quero dar uma menção rosa. Uma menção rosa eu acho que merece. Que é ninguém mais, ninguém menos do que o meu queridíssimo Joseph Conrad, que dessa vez não entrou exatamente no top. Infelizmente, eu gosto muito desse autor. Inclusive, ele que tá ali naquela fotinho aqui, ó. Aqui. Mas dessa vez eu vim então com o meu Lord Jam. Que foi, inclusive, eu acho que foi a resenha. Eu fiz 1 ou 2 vídeos de leituras mais gerais que eu tinha feito, do que eu tinha lido, porque eu voltei alguma coisinha mais rápida. Mas a primeira resenha mesmo da volta desse canal foi Lord Jam. E foi ele, né, que me fez assim pensar, cara, eu quero falar desse livro, eu não quero só resumir pra caber no post de Instagram. O que a gente vai ter aqui é um jovem que fez uma burrada na vida, mas assim, não é uma burradinha que custou só a vida dele, poderia ter custado a vida de mais ou menos umas 800 pessoas. E ele não consegue se livrar desse fardo, dessa culpa que ele vai se colocar. Não só ele fez essa burrada, ele fez essa burrada na esteira de outras pessoas que realmente comandaram a burrada, digamos assim. O que é essa burrada? Deixa eu explicar, né? Acho que eu posso dar um mini spoiler, até porque não é tão spoiler, gente, é um dos primeiros capítulos desse livro. Ele tá lá, no meio do navio, e tá assim uma tempestade horrorosa e tal. Eles acham então que tem lá alguns indícios de que o navio vai afundar. Então, eles podem avisar todo mundo que tá lá, a tripulação e todo mundo que tá lá, ou eles podem garantir o deles. Garantir o bote deles, tudo e tal. Porque se eles avisam, não tem bote pra todo mundo. Vai ser o maior fuzuê. Então, eles pensam assim, cara, vamos garantir o nosso. O nosso protagonista tá em dúvida, tá meio paralisado, catatônico. Eu vou, eu fico, eu aviso. Não... Só que acontece uma situação lá que ele se sente chamado aí com esses caras que estão garantindo o primeiro deles. E nisso, o que é... Não é pior, é o melhor aconteceu, porque realmente o navio não afundou, ninguém morreu, mas eles ficaram à deriva. E o Jan só vai saber disso alguns dias depois, quando ele chegar, acho que num outro navio, ou em terra, enfim mesmo, mas ele vai ver que ele foi frouxo por nada. E aí essa questão moral, essa auto-perseguição, por questões morais mesmo, vai fazer o nosso Jan ficar alguns anos fugindo de si mesmo, fugindo de si mesmo, mas ao mesmo tempo que ele quer que achem ele quer pagar, mas ao mesmo tempo ele
já que ninguém parece que quer fazer ele pagar ele também. É muito louco, é muito louco. E o Joseph Conrad é um pouco mestre nisso, né? De fazer esse homem se questionar também por contraste com outras culturas também. Então, eu recomendo demais. Lord Jim, gente, sensacional. Minha menção rosa. Assim, e eu trouxe o box inteiro só pra gente dar uma olhadinha. Caso você esteja de olho lá na Amazon. O box é bem duro, tá? Tem a linha de sombra, que eu também já fiz resenha aqui no canal. É uma história bem curtinha, tá, gente? Mas Joseph Conrad merece que você leia cada linha que esse homem escreveu. E o Coração das Trevas, que também tem resenha aqui no canal, mas tem uma resenha antiga. E tá ok, tá boa. Eu acho que hoje em dia eu teria condições de fazer uma resenha melhor, mas pra época era aquilo que eu tinha pra entregar. E é isso daí. Vou colocar os links, se eu já não coloquei aqui nos cartões, lá no box de descrição. Então, do Joseph Conrad, nós temos resenha, digamos assim, para esse box completo. E lindo. Lindo. Au! Da Nova Fronteira. Agora sim, vamos começar a brincadeira, né? Em quarto lugar, o vídeo mais recente aqui do canal, o 1822 do Laurentino Gomes. Gente, pelo amor de Deus, vamos ler a história do Brasil. Eu me arrependo amargamente de não ter ido atrás antes, de me interessar antes. Eu, na época de escola, gente, eu fui uma aluna terrível. De qualquer maneira que você imaginar. Tirando, talvez, redação. Não, redação sempre fui boa em redação. Português era ok, assim, ok. Literatura também era ok. Mas de resto, assim, eu fui aluna, pior aluno que você pode imaginar. Os professores gostavam de mim como pessoa, mas não gostavam muito de mim como aluna, não. Mas eu me arrependo, assim, de não ter prestado atenção nas minhas aulas de história, gente. Hoje em dia eu acho história formidável, maravilhoso. Então, eu me arrependo muito, mas, enfim, de qualquer forma, estou indo atrás, estou correndo atrás do prejuízo. Mas eu recomendo 1822, vai falar, obviamente, da época, ou do período, melhor dizendo, que o Brasil foi atrás de sua independência, batalhou por ela, errou um pouco no meio do caminho, o herói da independência, que foi Dom Pedro, no final já teve que abdicar do trono, porque foi metendo o pé pelas mãos, por alguns motivos que eu explico lá no vídeo. Mas assim, a forma, mais do que o conteúdo, ou talvez junto com o conteúdo, melhor dizendo, a forma como esse cara escreve aqui. É um papo muito gostoso, ele não tá querendo se mostrar, ele não tá querendo levar o papo para que você tenha que fazer 1001 pesquisas paralelas. Eu acho que ele te entrega tudo tão bem aqui, e tão gostoso que, sério, eu tive que me conter muito esse mês de dezembro para não pegar 1889, que eu tô olhando aqui para ele assim, ó. Minha quarta melhor leitura do ano. A minha terceira melhor leitura do ano, ao contrário de 1822, que foi a última que eu fiz, foi a primeira que eu fiz no ano. E foi O Sonho e a Fúria. Gente, eu não gosto muito dessa capinha não, tá? Porque capa barulhenta, você não pega, e ela meio que machuca também. Não gostei muito disso não, preferi que fosse só a capa, mas sem essa capa de plástico só tem essa fúria toda aqui, dessa tinta, desse sangue, sei lá o que era pra ser isso aqui. Bom, essa história eu deixo ela em terceiro lugar, porque ela mexe muito comigo por algumas questões pessoais mesmo, de vida. Mas a questão é, obviamente, esse ano eu li acho que umas 3 ou 4 histórias sobre famílias que estavam se despedaçando. E no final, perto do final do ano, eu já tava meio cansada disso. Inclusive, a última que eu li, que eu acho que foi por isso que fez com que eu não desfrutasse tanto da leitura de Os Maias, sabe? Eu digo, gente, mais uma família. Mas a primeira família do ano foi essa daqui. Então, por isso que eu acho que tem um lugar especial no meu coração. Se você já leu, você sabe do que eu tô falando. E aqui a gente descobre um pouco mais, então, da família Compson, que é uma família ali do sul dos Estados Unidos que tá se deteriorando. A gente também tá falando aqui um pouco da crise de 29 e tudo e tal. Mas, pra mim, o que pegou mesmo, tem essa questão histórica, geográfica, mas o que pegou mesmo é o dia a dia. O que pegou mesmo pra mim foram essas relações ali de mãe com os filhos, de irmão com irmão. Especificamente um que eu acho assim que não tem quem leia e que não vai dizer assim, cara, que personagem. Eu recomendo, se você vai pegar meio que o Sonho e a Fúria no escuro pra ler um dia, as primeiras páginas você vai achar assim, meu Deus do céu, que tradução horrível que fizeram aqui. Mas juro que não é tradução. É um personagem que tem que falar assim, dessa forma toda truncada. São umas construções de frases que você fica assim, mano, isso era pra ser literatura? Mas quando você entende por que é, eu acho que rapidamente a coisa desabrocha pra você e você passa a entender também. Aquelas frases, é como se o autor te levasse pro mundo daquele personagem. Porque no início aquelas frases são quase irreconhecíveis, são quase... Você quase não consegue entendê-las. Mas mais pra frente você já consegue
se comunicar com aquele personagem ou adentrar no mundo dele. E você vai ter aqui a dependência entre irmãos, a raiva que o irmão pode causar no outro, a forma como os pais lidam com essas situações todas, a forma como a mulher que cuida deles, como a família dela também vai se relacionar com essa. É tudo tão visceral, se é que eu posso usar essa palavra, não sei exatamente, mas que realmente, sei lá, te faz primeiro se compadecer de quase todos os personagens, mas realmente de 2 ou 3 aqui em especial. E mais no meio do livro ainda vai ter ali na meiota mesmo, tá? Vai ter um outro irmão que aí sim, ainda é mais uma questão de léxico, de construção verbal, sabe, de predicado, de sujeito, nada disso. Vai ser uma questão mesmo de a gente adentrar a mente dele e ver o quanto ele tá confuso. E aí sim, essa é a parte que eu saí sem entender 100%. Eu acho que eu devo ter entendido 70%, assim, me esforçando em todas as frases pra entender. Mas sabendo que mais pra frente eu vou ler de novo e vou entender melhor, obviamente. Mas realmente, que assim, como cada filho tem seu próprio universo, como há pontos de contato entre eles, mas que realmente cada filho é um filho e cada história é uma história e os finais... É porque, sei lá, é uma experiência tão única que eu tenho medo de falar um pouco e estragar a experiência, assim, mas eu recomendo muito, gente. Esse ano, 2026, isso, eu vou ler Absalão, Absalão. E aí sim teremos uma resenha, se eu gostar muito daquele livro, porque pra O Sonho e a Fúria de novo, eu só fiz post no Instagram. E digo mais, se você tá gostando de ver o vídeo até aqui, por favor, não esqueça de deixar o seu like. E, se possível, considere se inscrever no canal. O segundo livro que eu mais gostei também tem resenha aqui no canal, que é A Primeira Guerra Mundial. Esse título eu já falei lá. É enganoso, eu ia falar enganado. É enganoso, porque esse livro não fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Vai falar assim nas últimas 10 páginas. O que ele vai colocar aqui pra gente é um contexto do que levou até a eclodir. Aquele período que se imaginava que seria um período de paz. A tecnologia estava avançando, né? A passos largos, que fazer guerra ficaria inviável. O nível de destruição seria muito, e os países já estavam todos dependentes um do outro. Essa coisa da globalização, dos acordos comerciais. Gente, você não conseguia mais alterar um ponto nesse bordado sem mexer com todo ele. Então, aparentemente, né, se imaginava que você no máximo chegava ali nas portas de uma guerra mundial, a nível ali do continente europeu, mas que ninguém era louco de cruzar a linha. E alguém meio que foi. Mas o que eu mais gostei, apesar do título, eu comprei achando que eu li sobre a Primeira Guerra. Eu fui enganada, mas como eu gostei de ser enganada, gente, porque a Margaret escreve de uma forma, gente... Sério, eu tô lendo um livro sobre a Primeira Guerra no momento, e que não tá tão gostoso quanto esse aqui, vou falar. Vou falar a verdade. Ela escreve sem pressa. Ela escreve de uma forma que cada vez te traz mais pro assunto, que te faz pensar, sem ficar te questionando o tempo inteiro, jogando questões na sua cara. Ela vai colocando coisa ali que você fica, sim, mas isso? Por que não isso? Gente, eu só posso dizer assim, que é o que eu sempre falo quando eu falo desse livro. Eu queria que esse livro tivesse 2.000 páginas. Infelizmente tem menos de 1.000, bem menos de 1.000. Outra coisa que eu gosto bastante desse livro, é que toda vez eu tento e nunca consigo, é mostrar o tanto de charge que ele tem. Mais pro início, tipo, da metade, aí aqui não vem, né? Tem registro muito, pareceu uma bem muitos registros da época, mas assim, gente, sério, que tem de charge. E mini biografias também, ali, quando ela vai falar de um cara, assim, principalmente dos líderes, né? Seja do Kaiser ou da Rússia, gente. Do czar ou da rainha ou do rei em questão, ela vai falar assim de uma forma que vai, sem pressa, sabe? Vai tomar algumas páginas. Então, eu gostei demais, gente. E os mapas também. A questão dos mapas é um pouquinho mais complicada, já falei também, eu não sou muito fã de mapas, eu não entendo muito bem os mapas. Mas assim, gente, que coisa gostosa. Eu quero ler alguns outros livros dela, mas eu acho que em português, eu acho que eu dei uma pesquisada, se não me engano, em português só tem esse aqui, infelizmente. Mas a gente lê em inglês também, mas eu queria muito o livro físico, e aí complica porque comprar em dólar, não. Comprar lá fora hoje em dia tá difícil, assim, né? Seja por site estrangeiro, mas assim, eu recomendo demais. E vamos lá então, pra minha melhor leitura de 2025, que rufa os tambores. Eu tô falando de Perelandra, assim, já falei lá no início, mas falo aqui agora, gente. Quando eu fiquei muito em dúvida entre o livro sobre a Primeira Guerra, ou pré-guerra,
ou Perelandra. Perelandra, gente, é só essa grossura do meu dedo aqui. Essa primeira grossura é... Qual é o nome do primeiro livro, gente? Eu esqueci totalmente. Caramba, eu esqueci. Além do Planeta Silencioso, que também é gostoso, mas ele é um pouquinho mais melhor estruturado que Nárnia. Agora, Perelandra, o Lewis falou assim, então, eu acho que todo o povo que me acompanha, acho que já cresceu, já dá pra conversar melhor, já dá pra fazer uma... Apesar de ser ainda um novo mundo, com novas criaturas, mas eu não preciso mais simbolizar tanto, né? Criar tantas simbologias. Acho que eu já posso ser um pouco mais direto naquilo que eu quero falar. Sim, Deus, seja direto sempre. Seja direto sempre. Eu tô com um pouco de medo do que eu vou achar aqui. Eu vou ler agora em janeiro. Já estarei lendo, se você estiver vendo esse vídeo em janeiro. Eu já estou lendo. Quer dizer, enfim. A última parte, que é aquela fortaleza medonha. É isso? Aquela fortaleza medonha. Eu tô muito... E assim, a parte mais grossinha dá pra ver aqui. Mas, gente, Perelandra, eu quero dizer exatamente por quê. Porque a história é maravilhosa. Se no primeiro livro eles foram conhecer Marte, agora eles estão indo conhecer Vênus. E assim, gente, é um reconto do Jardim do Éden. Com algumas alterações, o final é um pouco diferente. Então, eu não vou entrar exatamente em detalhes, gente, porque tá aí um livro que, pra mim, conforme eu percebi as coisas que Lewis estava tentando fazer, eu ficava assim, não, Lewis, você não vai pra aí. E eu vi ele tava indo por aquele caminho, eu falei, cara, você vai ter coragem. Você vai ter coragem de fazer isso, Lewis. Ele tinha coragem de fazer aquilo. Gente, sério, sério. Eu recomendo muito. Se você nunca leu Gênesis, por favor, leia. Eu já falei que é um reconto do Jardim do Éden. Se você puder ler um pouco dos Evangelhos, também recomendo. Basicamente, tá? Eu recomendaria ler toda a Bíblia, mas, assim, obrigatoriamente, mandatoriamente, antes de ler Perelandra, leia Gênesis e os Evangelhos. Agora, o que me fez escolher esse como a minha melhor leitura foram 2 momentos. E esses 2 momentos, eu não vou dizer quais, porque pra mim são os pontos altos da leitura. Mas o que eu posso dizer é como eu reagi a eles. Teve um momento em que o nosso protagonista acorda e ele não vê o que ele estava achando o que ele tinha que ver para as coisas estarem em segurança. Quando ele não vê, e quando ele vê o que ele não queria ver, eu tô falando super códigos aqui, mas assim, gente, eu me arrepiei. Eu lembro que eu falei assim, não. Eu juro, eu tive essa reação de falar não várias vezes. E aí, eu juro que eu me arrepiei. Juro. Eu sei que eu tô falando em código, gente, mas eu não quero falar mais além disso. E aí eu lembro que eu coloquei o livro de lado e eu fiz assim. Meu Deus. Eu fiquei assim, uns 2 minutos. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei se eu quero continuar lendo esse livro. Apesar de estar amando, por um lado meu ficava, mano, o que eu vou achar depois? Tipo, depois que... Se for concretizar o que eu tô achando que vai ser concretizado, o que resta? O que resta? Eu tava muito impactada. E mais ainda, mais pro final, há um embate ali. Quem leu sabe do que eu tô falando. E o outro, o inimigo, vai falar uma frase que eu fiquei, mano, essa frase... Se eu não tinha o direito de falar essa frase. Eu quase quis bater no Lewis por ter usado essa frase, na verdade. Eu não sei se eu falo, gente. Eu não sei se eu falo. Eu vou deixar em preto e branco. Enquanto essa tela estiver em preto e branco, por favor, se você quer muito ler Perelandra e se surpreender com o enredo, não veja enquanto essa tela estiver em preto e branco. Arrasta aqui o cursor e quando voltar a ficar colorido, você está em área segura. A frase que me assustou pra valer foi quando o inimigo, que nesse caso literalmente é o diabo, fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é meu Deus, por que me desamparaste? Eu fiquei assim, mano, Deus, que tu tá... É claro que, na minha humilde opinião, só o personagem soltar essa frase no meio do nada já seria aterrorizante. Mas com todo o entorno que o Lewis criou, eu fiquei assim, mano, quando eu li aquela frase, diferente do não, que eu fiquei falando, nessa eu só fiquei parada. Eu só fiquei assim, Deus, eu não sei se eu li o que eu li. E o que tu vai fazer depois que o cara usou essa frase, entende? Por favor.
Gente, tudo isso, voltamos a ficar colorido. Tudo isso, gente, o que eu falei agora, que tava em preto e branco, que você perdeu, caso você tenha pulado. Tudo isso e mais detalhes estão na minha resenha de Perelandra, que durou quase 1 hora, porque eu quis falar tudo, gente. Tudo que eu achava primordial ter num vídeo meu sobre Perelandra. Então, se não tá lá, é porque eu achei que podia ao menos, sei lá, um dia que eu relevo, vou falar mais coisas ainda. Então, foram essas as minhas melhores leituras. O que eu vou achar? E aquela Fortaleza medonha, eu tô com medo, eu quero me esconder. Olha, pra mim, eu achava que o que eu mais tinha gostado do livro até hoje tinha sido o Cartas do Diabo, Seu Aprendiz, que é muito bom aquele livro, gente, sensacional. Mas hoje, até o momento, Perelandra. E se você quiser deixar o seu top 2, 3, 4, 5, 6, 10 livros nos comentários, nos comentários eu vou querer saber e vou comentar a respeito. Caso já tenha lido o que eu achei, caso não tenha lido, servirá, talvez, quem sabe, no futuro, um dia de indicação. Então é isso, gente. Até mais. E vamos voltar às nossas resenhas de sempre.